Olá, meu nome é Luiz e eu vou fazer uma introdução rápida sobre nosso trabalho de economia e macroeconomia. Nele, nós vamos responder os seguintes questionamentos, sendo o primeiro: qual o sistema econômico vigente no Brasil? O segundo: como está nosso PIB, inflação, taxa de juros, política cambial e empregabilidade nos últimos 12 meses? E por fim, o terceiro: qual a visão do grupo sobre a economia brasileira nesse último ano? Com isso, eu passo para o meu integrante, Luigi, responder o primeiro questionamento. Olá pessoal que está nos assistindo, tudo bem com vocês? Meu nome é Luigi Salvatore, estou aqui para falar um pouco sobre a economia, o sistema econômico do Brasil, que é predominantemente capitalismo. Bom, mas afinal, o que isso significa? Significa que o setor privado ele é o principal distribuidor de bens e serviços, certo? Como saúde e educação, enquanto o Estado ele regulamenta a distribuição de bens e serviços públicos, como saúde, educação e infraestrutura da cidade. Mas o setor privado tem uma diferençazinha. Você precisa pagar para poder ter esses direitos. Então, de certa forma, contribui para a desigualdade socioeconômica, né? Você precisa pagar para ter um plano de saúde e uma escola privada. Então, concluímos que o sistema econômico do Brasil está mais atrelado ao mercado. A tendência é essa, que é uma economia que não tem muita intervenção estatal, não tem muita participação do Estado nos negócios do mercado. O mercado ele é meio que independente. Olá, sou de novo o Luiz e eu vou falar os três primeiros tópicos da nossa segunda questão. Começando com o PIB, na qual, de acordo com dados coletados pelo IBGE, nos últimos 12 meses, ele sofreu uma variação de cerca de 3,4%, com seu ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2024, chegando a 2,6% e, por fim, atingindo 3,6% no quarto trimestre. Portanto, é perceptível um crescimento moderado nele. Já a inflação, também de acordo com dados coletados pelo IBGE, teve um índice de cerca de 5,06% nos últimos 12 meses, com sua menor taxa em agosto de 2024, com menos 0,02%, e com seu pico em fevereiro de 2025, com 1,31%. Esse aumento pode ser visto no aumento de preços de itens, como alimentos e combustível, como de acordo com uma reportagem do G1, na qual dita que o preço de alimentos aumentou cerca de 7,7% mais caros em relação a 2023, e que chegou a cerca de 0,96% em janeiro de 2025, inferior aos observados 1,18% no mês de dezembro de 2024. Enquanto isso, a taxa de juros, com dados providenciados pelo site do Banco Central e com gráfico também providenciado pelo mesmo, fala que no mês de março de 2025 estava em cerca de 11,25%, chegando no seu menor ponto no mês de junho, julho e agosto, com cerca de 10,50%, e atingindo seu pico em março de 2025, com 13,25%. Olá pessoal, meu nome é Taiwan. Eu vou falar sobre a questão 2, os dois últimos tópicos, que são sobre a política cambial e o desemprego nos últimos 12 meses do Brasil. Quando a gente fala de política cambial, estamos falando basicamente do comportamento do câmbio, ou seja, do valor do dólar frente ao real. Esse último ano foi cheio de altos e baixos. De acordo com os dados do Banco Central e do jornal Folha de São Paulo, a diferença entre a cotação máxima e mínima do dólar nos últimos 12 meses foi de 14,2%, e hoje ela está na casa dos R$ 5,80. Ou seja, a gente viu o dólar variando bastante,
impactando diretamente os preços das exportações e a nossa inflação. Mas por que isso acontece? É simples, a economia global influencia diretamente o câmbio. Guerras, crises políticas, decisões econômicas dos Estados Unidos, tudo isso afeta o valor do real. Além disso, o próprio cenário interno do Brasil tem um peso enorme. Incertezas políticas e decisões do governo podem fazer o dólar disparar ou recuar. E o impacto disso no nosso dia a dia, né? Bom, o dólar alto encarece tudo o que é importado, desde eletrônicos até insumos industriais. Isso faz os preços subirem e afeta a inflação. Então, quanto mais estável for o câmbio, melhor para a economia brasileira no geral. Agora, falando sobre o mercado de trabalho, a gente teve uma boa notícia ao longo do último ano. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2024 era de 7,9%, mas caiu para 6,2% no último trimestre do ano. Isso mostra que o desemprego vem caindo de forma contínua, o que é positivo para a economia. Mas, apesar dessa queda na taxa de desemprego, a oferta de vagas não cresce na mesma velocidade para todos. Jovens e pessoas sem qualificação ainda enfrentam dificuldades para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Isso acontece porque muitas empresas buscam profissionais mais preparados. Infelizmente, a falta de formação técnica ainda é um problema no Brasil. Outro ponto importante é que nem todas as vagas criadas são de qualidade. Muitos empregos surgem no setor informal, sem carteira assinada e sem benefícios. Então, apesar da melhora nos números gerais, ainda há desafios para garantir empregos estáveis e bem remunerados. E a terceira pergunta, que é sobre a visão do nosso grupo, né, sobre a economia nesse ano de 2025. Bom, a nossa visão para a economia brasileira neste ano é que o cenário continua desafiador, mas com algumas oportunidades. Se o dólar continuar estável, a inflação pode ser um problema, pressionando os preços dos produtos e afetando o consumo da população. Por outro lado, se o governo conseguir manter políticas econômicas equilibradas, pode haver mais investimentos e crescimento no mercado de trabalho. O grande foco precisa ser a qualificação na mão de obra, porque as vagas estão surgindo, mas nem todo mundo está preparado para elas. Além disso, o Brasil precisa manter um ambiente econômico estável para atrair investimentos e melhorar ainda mais os números do emprego. Em relação ao câmbio, o ideal seria uma maior previsibilidade. Se o real se mantiver mais forte frente ao dólar, a inflação pode ser controlada e os preços dos produtos, importados ficariam mais acessíveis. Porém, isso depende de diversos fatores, como política econômica do governo brasileiro e as tensões no cenário global.